Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 24 minutos, horário de Brasília, do dia 27 de março de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias aí relevantes do Brasil, do mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com as oportunidades que o mercado possa vir a oferecer no dia de hoje. Você já com seu mindset preparado, munido de suportes e resistências e de informações relevantes, possa aproveitar o melhor que o mercado tende a oferecer no dia de hoje, beleza? Então, também vamos falar aqui de commodities, a parte gráfica, noticiário corporativo, tudo isso e só isso a gente vai trazer para vocês agora, porque é resumido, não dá. Se eu fosse falar tudo que tem diante de mercado, a gente ia ficar aqui 30 horas e não é essa a ideia. Isso aqui é só para a gente fazer um resumo, sem muito guerre-guerre, sem gráfico na tela, sem muito blá blá blá, eu e você diretamente, beleza, pessoal? Então, desde já, agradeço muito a participação de vocês todos que estão comigo aqui agora, online, ao vivo, e a galera do Playback também. Um grandíssimo abraço. Você que curte a gente pelos canais aí da Mais Money no Facebook, Mais Money no YouTube. Bom dia, Cris. Bom dia, meu amor da vida. Amo você. Bom dia, Eduardo. Sinal tá tudo no esquema, né, meu amor? Show de bola. Bom dia, Cris Taylor. Seja bem-vinda também aqui à nossa abertura. E, galera, dos nossos canais aqui, Mais Money no YouTube, Mais Money no Facebook, também Márcio Lorega no Facebook, Márcio Lorega no LinkedIn. Não deixem de curtir, de aproveitar, de receber essas benesses desses vídeos aí, não só de renda variável, mas também de renda fixa, que podem orientar vocês de uma maneira bem bacana e resumida. Isso aqui é o mais relevante, nada de 3, 10, 20 horas. São vídeos curtos, coisas pequenas, assim como a gente faz aqui na nossa live, que a gente procura fazer em menos de 30 minutos para que fique tranquilo e você tenha um resumo aí desse mercado. Beleza, pessoal? Então, agradeço sua curtida, agradeço seu comentário, agradeço todos os grupos, todos os investidores mais presentes aí. Grande Renata, grande Anderson, Cláudio, grande Carlinhos, grandíssima Adriana, Reinaldo, Lindon, galera, um grandíssimo abraço para vocês, pessoal da Economia Plural, Conef, Conefim. Vou separar aqui, como eu já falei, o horário dos recados, dos beijos e abraços, agradecimentos a todos. Já está ficando cada vez mais gente, isso é muito bacana. Então, gratidão a você que não foi citado diretamente, nominalmente, mas está aqui no meu coração, beleza, pessoal? Então vamos de mercado agora, que é o que interessa, é o relevante, e o tempo urge, são 9 horas e 27 minutos, beleza, pessoal? Neste momento, índice futuro 0,79% de queda, já teve pior, já teve negativo aí acima de 1%, dando uma aliviada. Vamos ver se a gente consegue aí montar a queda de início e depois aquela reação, que aí seria o melhor dos mundos, para que a gente consiga passar da barreira de 95.300, 95,5 e assim engatar a recuperação para 96 e depois caminhar naquela corrida para brigar ali com as médias de 20 e de 8 períodos. A média de 20, lembrando, 96.700, 96.800 e a média de 8 períodos em 97 mil pontos, onde a gente passaria a brigar aí para perder um pouquinho essa potencial melhora do mercado, que vai passar por uma turbulência no dia de hoje, muito em parte das brigas que cada vez se acirram, mas entre Congresso e equipe de Bolsonaro, né? A gente teve ontem uma aprovação com relação à votação relâmpago, milagrosamente, a gente vê a Câmara dos Deputados fazendo a votação relâmpago. Olha que bonito, que coesão, coisa linda, maravilhosa, o nosso Congresso se unindo firme e forte, a Câmara dos Deputados, para impor uma derrota aí, digamos, para o governo Jair Bolsonaro a aprovar a PEC do orçamento impositivo. O nome já diz, né? Estou impondo. Abra sua goela, absorva o impacto e fique feliz com isso. Essa é a ideia, e foi uma derrota cachapante, né, digamos aí. Não digo nem derrota, porque não deu nem tempo do governo pensar nisso, eles não estavam se preocupando com isso a princípio,
mas tiveram de botar esse goela abaixo, vão ter que repensar na próxima ideia. A votação foi de 448 votos no primeiro momento, na segunda 453. Para quem ainda não entendeu, não absorveu a ideia do que é o orçamento impositivo, vou resumir para vocês aqui. O orçamento positivo ele faz com que o governo tenha de executar obrigatoriamente, por isso é impositivo, as despesas aprovadas por quem? Pelo Legislativo, olha que bonitinho. E aí o orçamento atualmente ele era apenas autorizativo. E a equipe econômica aí do governo, digamos, do Jair Bolsonaro agora, teria liberdade para redefinir algumas despesas. Mas essa proposta que foi aprovada, porém, também obriga o governo a aplicar 1% da receita corrente líquida, que eles chamam de RCL, em emendas coletivas. Olha que maravilha, né? A medida amplia o poder do Congresso e reduz do governo a administração do orçamento. E é vista assim, né, vamos dizer aqui, a boca miúda, como um revés forte para o governo Bolsonaro, um recado, né, para a postura do Bolsonaro, que disse que não vai negociar com os partidos. Então o pessoal se juntou, fez um pequeno motim e resultou nessa aprovação aí, que pode vir a causar alguns danos, para não dizer que vai, com relação aí, não só a questão do orçamento do governo, mas também com relação a reforma da Previdência, a questão do capital político, aquela questão de dialogar com os partidos, que a gente não sabe bem como é que é a questão do diálogo, né? Mas a gente fica aí com essa questão bastante em voga para o dia de hoje. Então precisa realmente de atenção, precisa de cuidado, né, para você no dia de hoje, para as operações, porque vai ficar um clima meio de briga. Quando a gente teve um cenário que, após uma mini guerra de ontem aí, bom dia, Tim, bem-vindo aí à nossa abertura, a gente teve um cenário de quase guerra no dia de ontem, né, com a questão do Paulo Guedes, que falou, não vou para essa questão de CCJ, essa reunião com o presidente de comissão, blá blá blá, não vou para isso, mas depois as coisas ficaram explicadas, ele falou que não iria, explicadas, né, mas ele falou que não iria, pelas questões de não ter realmente ainda um relator, e que não pensava-se que não teria apoio, mas aí teve uma reunião na noite de ontem mesmo com o presidente, o Felipe Francischini, que disse que dia 17 de abril vai ser a votação e que essa semana vai sair o relator. Então essas coisas aí de timing parece que estão caminhando bem, apesar da pequena rusga que se criou no dia de ontem, fez o mercado ficar um pouco abalado, mas depois recuperou o fôlego. Então a gente tem aí essas questões ainda para serem sanadas ao longo do dia de hoje, e também os detalhes relativos à própria reforma da Previdência, com a briga dos partidos que querem a exclusão da BPC, o benefício de prestação continuada, da aposentadoria rural, em troca do apoio à reforma. E aí a gente está vendo que a própria Joyce Hasselmann, que é líder do governo no Congresso Nacional, diz isso tranquilo, sem problema. Pode dissecar, pode tirar as gordurinhas todas da reforma da Previdência, desde que mantenha-se a questão da economia de 1,17 trilhão em 10 anos. Então, sai de um lado, mas mantém-se do outro, e se realmente isso continuar, se conseguir essa economia aqui, o mercado vê que vai ser bem menos, mas se conseguir a mais, seria um viés aí bem interessante, bem positivo para o mercado. Agora, vamos ver como é que essas coisas vão rolar. Isso tudo só falei de Brasil, pessoal. Então temos esse cenário que deixou os mercados um pouco mais tensos por aqui. E lá fora, mas lá fora tá mais tranquilo? Não, também. Não tá tão tranquilo assim no dia de hoje. Viés internacional também é um pouco mais, vamos dizer assim, complicado, né? Principalmente pelas questões aí lá na Europa, com relação ao Brexit. O pessoal aí um pouco receoso com o que pode vir a ocorrer. A gente viu aí ontem as brigas. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo aí, meu camarada. A gente viu os mercados um pouco mais tensos com relação aí às questões do Brexit. Apesar digamos, de ter um alívio no dia de ontem, a galera voltou hoje, digamos, com um pouco de mau humor, né? Assim, as notícias não vieram tão lá internacionalmente pesadas, mas o pessoal ficou com um pouco mais de medo com as próprias notícias de ontem. Você vê, Estados Unidos está tenso novamente com a questão da curva de juros, que a de 10 anos ficou novamente abaixo
da de 3 meses, e aí a pessoa fala, ai meu Deus do céu, tudo de novo, a gente está ficando abaixo mais uma vez. E aí os mercados voltaram a ficar de guerre-guerre, voltaram a ficar tensos, tanto que a gente tem nesse momento aí o S&P 500 0,01 de baixa, reduziu bastante, olha que maravilha, boa notícia, estava queimando aqui, nem tanto, né? O Dow 30 0,01 de baixa, e Nasdaq já virou positivo 0,12, que bom que eles agora tomaram um café, né? Se alimentaram e agora estão com um viés um pouco mais positivo, isso é bom. Falando aí de mercados asiáticos, bom dia Diego, a gente viu aí um viés também mais ameno, com dados ruins, olha que curioso, né? A gente viu aí os índices acionários da China com dados que não foram nada positivos, com questão aí dos lucros das grandes empresas industriais da China sofrendo uma queda anual de 14,1%, bem maior que a redução de 1,9% vista em dezembro, só que isso aí disparou o olhar do seguinte, vai cada vez mais ser gritante a necessidade de um pacote de estímulos, então o que era negativo passou a ficar bom, e aí a gente viu os mercados asiáticos fecharem aí majoritariamente no cunho positivo, e aí é o que eu vou passar para vocês agora, o cenário global dos mercados nesta manhã. Já falei para vocês aqui como é que está os mercados norte-americanos, que estavam 0,30, 0,40 negativos, estão brigando para passar para alta nos seus índices futuros, me lembrando que o mercado abre 10,5 norte-americano, então isso é algo que já começa a fluir de uma maneira bem melhor. E aí vamos falar também o S&P 500 VIX, o índice do medo, subindo 2,04%, 14,98%, demonstrando esse cenário um pouco instável aí para essa abertura. Enquanto isso, os mercados norte-americanos, DAX, mercado norte-americano, mercados europeus, DAX da Alemanha 0,34% de alta, FTSE na Inglaterra 0,08% de baixa, CAC 40 da França 0,41% de alta e Eurostock 50 0,45% de alta. Que maravilha, galera! Revertemos aí os cenários negativos. Realmente o café da manhã fez efeito e as coisas estão bem melhores. Isso pode ajudar a transformar aí o nosso viés que não estava positivo. Tem fluxo de notícia que não está tão bom assim interno, mas com um ambiente um pouco mais sereno lá fora, pode recuperar a gente aqui e causar uma reviravolta que seria, mais uma vez eu digo, excepcional para o nosso mercado, para trazer mais força para a compra. E aí, galera, é aqueles pontos que eu falei para vocês aqui no iníciozinho da nossa abertura com relação ao Ibov, beleza? Falando dos mercados asiáticos, como é que eles fecharam por lá, Nikkei 225 no Japão, queda leve, 0,23 de baixa, Xangai na China 0,85% de alta, China A50 1,46% de alta por causa das notícias aí que eu falei para vocês, e Hang Seng Hong Kong 0,56% de alta. Falando aí agora de commodities, galera, trazendo aqui para vocês o ouro em primeiro momento, $1.320,65, batendo 0,06 de queda. Lembrando que o ouro ele estava rodando aí mais cedo um pouco mais positivo, agora deu uma murchadinha, é sinal de melhora dos mercados internacionais. Enquanto isso, o petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, batendo seus 0,07 de alta, $67,48, enquanto o WTI, que é referência nos States, e somente por lá, 0,27 de queda, $59,77. Não é que é somente por lá que não tem peso no mundo não, tá, galera? É porque convencionou-se que o Brent, que é londrino, e acabou sendo uma referência global, mas a galera também fica de olho no WTI, porque fica mexido, ainda mais que a gente vai ter hoje divulgação de estoque de petróleo, os dados econômicos lá dos States. Eu vou trazer para vocês as previsões do que pode rolar, beleza? Falando agora de Forex, e depois eu volto aqui novamente para as commodities, a gente tem aí dólar batendo 0,93% de alta, subindo a 3,9130, enquanto Bitcoin, com relação ao dólar, $4.083,80, 3,22% de alta. Bitcoin voltando a subir, performar acima de $4.000, beleza, que bom, show de bola. Agora, falando de minério de ferro, retomando o caminho de commodities e vergalhão de aço, minério de ferro lá cotado, seus contratos futuros, vencimento para maio, na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China, fechou estável, 614 yuans por tonelada, nem subiu nem desceu, ficou paradinho
não acaba aí auxiliando muito a Vale, mas falando aí de China em alta, isso pode ajudar. Lembrando que algumas notícias aí falando na própria Bloomberg a respeito de que, à medida que você tem esse cenário mais tenso para a Vale, as previsões relativas à minério de ferro, que você tenha um gap, que você tenha um vão aí de entrega de minério, isso pode puxar o preço. Então o pessoal também está alerta e atento para esses detalhes, beleza? Falando agora do vergalhão de aço, que encerrou seus trabalhos lá na Bolsa de Mercadorias de Xangai, na China, deixou para nós a informação seguinte: 11 yuans de alta, 3.700, quase que eu comi a língua aqui, 3.711 yuans por tonelada, ou seja, o vergalhão de aço performou positivo no dia de hoje. Rodrigão, com o balanço de ontem, como fica a Oi para hoje? Eu vou falar já, garoto. Tem a parte aqui corporativa que a gente vai entrar para abordar. Agora eu vou só falar aqui do cenário que temos de dados econômicos relevantes no dia de hoje, campeão. Para o dia de hoje, nada mais, nada menos, o mais relevante que a gente vai ter agora, 11h30 da matina, estoque bruto de petróleo. E aí, o estoque bruto de petróleo saindo 11h30 da manhã, a previsão é que você tenha uma diminuição forte da queda dos estoques, que no período anterior veio menos 9,6 milhões em queda. Espera-se que venha menos 1,1 milhão de déficit, ou seja, que haja uma redução. Então, se houver isso, muito provavelmente o petróleo pode vir a enfraquecer, se vir um dado até, digamos, de alta. Agora, se vir uma baixa maior do que 1,1 milhão, a gente pode novamente ver o petróleo dar uma disparada, e isso pode influenciar diretamente no fluxo de Petrobras no dia de hoje. Então, atenção a essas informações, beleza, pessoal? Falando agora de resultados que nós vamos ter no dia de hoje, e aí merece muito a atenção de vocês. A gente tem hoje um dia relevantíssimo, estava meio modorrento, né? Meio acabado, meio maltrapilho a questão de divulgação de dados, nada tão relevante de balanços das empresas, mas hoje a gente volta aí com bastante vontade e firmeza. Vai ter Eletrobras, temos aí a questão da Vale divulgando seus números no dia de hoje, vai ter Rossi, mas Eletrobras e Vale é o que vai mexer realmente aí com o humor dos mercados no dia de hoje. Vai ser divulgado à noite, não vai ser divulgado agora, mas a gente vai ver aí já um fluxo, uma movimentação, a volatilidade nesses dois ativos maior. Então fique atento, fique esperto com esses dois papéis. Agora, Márcio, que já rolou, respondendo até meu grande amigo Rodrigo Vieira, fale para mim, Márcio, como é que ficou o balanço da Oi. Balanço da Oi apurou um prejuízo, somente prejuízo líquido, de 3,3 bilhões no quarto trimestre de 2018. Nesse período, a receita dela somou 5,31 bi, uma queda de 8% na comparação anual. E o EBITDA, quem não sabe, EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É uma coxambrada da sigla em inglês. Totalizou 1,28 bilhão de reais, uma queda de 11,5%. E no ano, a companhia registrou um lucro líquido de 21,59 bi. Isso é decorrente da reestruturação financeira, tá, galera? Da dívida líquida dela, depois daquela aprovação do plano de recuperação judicial no fim de 2017. Beleza, Márcio? Você falou um monte de número, show de bola, adoro, acho maneiro, mas fala aí, vai subir ou vai cair? Esse que a galera quer saber, né? Então, vamos ser diretos aqui. Pessoal, os dados, obviamente que quando se apura um prejuízo líquido não é legal, não é o melhor dos cenários, nada positivo. E a gente viu aí recentemente a Oi dar boas corridas, com o pessoal acreditando que ia ter um fluxo um pouco melhor aí para o papel, que as coisas fossem caminhar. A figura que foi montada no dia de ontem, aí já entrando na parte gráfica, porque o balanço, resumindo, não foi legal, mas falando da parte gráfica, ela que fechou a 1,81, a figura dela deixou o cenário ligeiramente propenso para queda, não muito, tá? Mas ligeiramente propenso para queda. Mas a queda vai ser pesada, vai ser desesperador. Sendo bem sincero, pessoal, ela tem a média de 20 que dá uma segurada em 1,75 e a média dela de 8 estava em 1,81, que foi onde fechou cravado aí. Agora, se perdesse 1,75, aí sim, a gente pode ver um cenário um pouco mais enjoado para ela, para voltar aí para a região de 1,69 e depois no fundo recente aí 1,64. Perdeu 1,64, aí o negócio fica mais complicado para 1,55.
Beleza, mas você só falou pro negativo. E se ela der uma reagida? Se a teleconferência dela vir de acordo, se o pessoal reanalisar, virar a questão do balanço e falar, não, o prejuízo foi ruim, mas não foi tão ruim quanto parecia. Galera, aí a gente tem o seguinte, passou de 1,85, a gente volta o caminho dela para querer correr para a região de 1,92 e depois pode chegar aos R$2. Sim, por que não? Nada é impossível para esse papel. Muita gente está de olho, né? Muita gente acompanhando esse ativo, até por causa do preço dele, que é bem baratinho, pessoal. Eu gosto de comprar, fazer aquela apostinha. Eu não curto, mas se você está dentro disso, beleza, sem problema. Lembre-se que a média de 200 no gráfico semanal está em R$2,16. Se der uma subida dessa, você está debaixo da mesa aí, né? Louco, alucinado, porque subiu muita coisa. Mas a gente tem essa resistência em 2,16 caso consiga passar dos R$2 com disposição com volume. A gente fala todos os cenários aqui, resistências e suporte, para você ficar antenado. Com o que for bom, beleza. Se não for bom, você também fica esperto aí com o que pode vir a ocorrer para ela. Beleza? Falando de outros dados aí, a gente também teve notícias da Câmara que concluiu a votação do projeto do controle das aéreas por estrangeiros, agora vai para o Senado, e aí pode mexer sim com as ações da Gol e da Azul no dia de hoje, então vamos ficar esperto, vamos ficar atento. Notícia também para a Sul América, Sul A11, não falo muito dela, mas como ela entrou no radar de notícias por causa do rating dela elevado para BB-, pela Fitch, vale a pena dar uma olhadinha com carinho no ativo, se der uma movimentação bacana no dia de hoje. Agora, fluxo depois que acontece a recuperação do papel, quase depois de todas as quedas pesadas recentes por causa da questão da compra do Avon, que poderia aumentar endividamento, tal. Saiu aí a notícia que pode ser a razão da alta de ontem, a Natura querendo passar a munir seus revendedores com contas digitais e maquininhas para reduzir a questão aí de inadimplências que são feitas por questões de cheque, boletos, para substituir também a questão de facilidade para as pessoas captar mais receitas aí com maquininha, facilita muito mais o jogo da galera, podendo parcelar aí com seus cartões de crédito ou pagar no débito. Enfim, essa é a proposta e isso está sendo montado numa parceria com o Santander para oferecer a 1 milhão de consultores de serviços da conta corrente digital sem custo, microcrédito. Então pode também repercutir positivamente aí o papel do Santander no dia de hoje. Os testes vão começar em abril e implementação em maio. Então vamos ficar esperto que pode mexer com os dois ativos. Novamente, tanto a Natura quanto o Santander também vale ficar de olho. Beleza? Agora vamos falar de parte gráfica, que é o que a galera também está de olho, atenta, faltando 13 minutinhos para abrir os nossos trabalhos no dia de hoje. Índice futuro continua negativo, 0,79 de baixa. Vamos ficar esperto. Rodrigo, espero ter respondido. Se ficou alguma dúvida, só me falar aí, beleza, campeão? Falando, como eu já comentei a respeito de Ibovespa no dia de hoje, vamos falar agora de Petrobras. Petrobras querendo abrir aí o leilão no R$ 28,46. Obviamente querendo perder um pouco de força, normal e natural, já que a gente está com esse futuro negativo. E aí, Márcio, 28,46, querendo ir abaixo de 28,50, o que a gente faz? Casa, compra uma bicicleta, qual é a definição para o cenário? Sendo bem sincero, pessoal, nossa Petrobras digníssima, ela está com fluxo positivo de notícias, mas uma realização não faz mal a ninguém. E se vir a voltar aí pelo menos para a região de 28,30, 28,20, pode despertar novamente o potencial de compra, só não pode perder a região de R$ 28,00, tá? 27,97 aí fica chato, fica ruim. Pode engrossar o caldo aí, o papel querer voltar para 27,60, onde está a média de 20, então a ideia é se manter pelo menos acima de 28,30, 28,20, pode dar uma osciladinha ali, mas acima de 28,30 fica muito bom, porque a gente fica acima da média de 8 períodos. E aí, performando acima dessa região, depois recuperando, pode passar de 28,70, buscar 29, 29,50. Parte de baixo, perdeu 28,30, 28,20, pode cair para 27,97, 28,5 e depois 27,60 se quiser aí descer a ladeira com vontade no dia de hoje, beleza, pessoal? Agora vamos falar de Vale 3,50 no dia de hoje, no leilão nesse atual momento, depois de fechar 50,28. O papel precisa passar dessa região de 50, 55, 50, 60
o qual dispararia o potencial para ela de melhora para correr aí região de 51,70, onde está a média de 200 no gráfico diário. Parte de baixo, o suporte dela fica na região de 49,31, onde está a média de 20. E aí engrossaria e ficaria chato se perde R$50 novamente, que provavelmente poderia nos levar a essa média de 20. Então também é para ficar esperto com relação a Vale no dia de hoje. Vamos falar de BR Foods e Cielo também, que a galera está acompanhando recentemente. BR Foods que estão aí nos Estados Unidos para fazer auditoria, frigoríficos e tal, negaram um pouco de fogo no dia de ontem, é bem verdade, subiram, mas não subiram o que se pensava. E hoje, né, com esse cenário que nós temos aí mais negativo para abertura, pode trazer algum tipo de oportunidade. Vamos ver, no leilão aqui, surpreendentemente, BR Foods está batendo 22,74. Não sei se tem alguma notícia relevante para ela, mas tá 22,74. Mas se continuar assim, beleza, sem problema. Passar de 22,74, a gente caminha aí para a região de 23,20, podendo chegar até 23,50. Também na parte de baixo, lógico, tem uma resistência em 23, mas passar disso, principalmente passar de R$23, a gente caminha para 23,20 só como ponto mesmo de resistência leve, e o objetivo 23,50, que seria aí o grande santo grau para o dia de hoje. Em relação a ela não resistir a essa questão dessa alta aí nesse leilão a princípio, que ainda falta 9 minutos para abrir, ela tem suporte em 22,50, depois 22,30, após 22,30 é R$22 ali, e depois vai buscar a média de 200 novamente, se perder R$22 em 21,70. Perdeu 21,70 o mundo, se acaba, Márcio? Não. Média de 20 tem um outro suporte para ela em 21,40, ou seja, tem seus suportes ali montados. É o momento em que ela está querendo se arranjar, definir sua vida, se ela consegue dar uma descolada dessa média de 200 para cima ou não. Então vai ficar um pouco de volatilidade até ela conseguir dar uma descolada razoável. Então fiquem espertos também. Com relação a Cielo 3, o ativo que ontem, como eu comentei vocês na abertura, espero que vocês se recordem, se não assistam, eu comentei que se a gente tivesse um pregão resistência na região de 9,70, mas se a gente perdesse principalmente ali o fundo de 9,55, poderia levar uma queda, e seria excelente se a gente cai para uma região de entre 9,59 e 37, depois recupera, a gente ganharia fôlego e potencial para melhorar, para subir, para trazer alta, e foi justamente o que o papel fez. Ele fez mínima ali em 9,38, não foi abaixo disso, recuperou, foi ali fechar em R$ 9,60, máximo 9,74, e aí temos um potencial montado aí para ver se esse papel consegue ganhar fôlego para atingir novamente os seus 9,70, 9,73, depois 9,90 e caminhar para 10,15 depois 10,45. E aí já falando de resistências semanais, que podem ter um impacto mais pesado. Essas resistências semanais são de 10,15, a média de 20, e 10,48 na média de 8 no gráfico semanal, beleza? No diário ela fica aí sem freio, digamos, após subir acima da região de 9,90, que poderia levar aí a 10,25, 10,34. Então vamos deixar esse intervalo primeiro de 10,15 como já um ponto muito bom. A gente está falando de praticamente aí uma alta de 5%. Ninguém negaria ou jogaria fora uma alta boa dessa. Beleza, pessoal? Então eram esses detalhes, alguns papéis para vocês monitorarem suportes, resistências e potenciais operações no dia de hoje. Fiquem antenados, fiquem atentos, fiquem espertos, não se deixem levar por essa potencial queda nesse início de mercado, que pode ser aquela queda bem sem graça, meio falsinha ali, que pode depois ensaiar uma recuperação. Espera um pouco para ver se a queda realmente pode piorar, o negócio engrossar um pouco mais, ou se o negócio vai recuperar e deu aí uma oportunidade de compra com papéis, tocando alguns suportes, ensaiando melhoras. Então fique esperto, não deixe o efeito de manada bater sobre a sua mente, combinado? Grandíssimo abraço a todos vocês, muita gratidão pela participação de todos. Querendo saber de mais alguma coisa ao longo do pregão, bota aí nos comentários, me chama no privado, como a galera vem fazendo, colocando nos comentários, ou bota aí, responde aí, abertura, fechamento, Márcio, é isso, fala pra mim no fechamento, fala, traga as informações, a gente aborda e vamos juntos buscar a nossa caminhada pela liberdade financeira, pessoal. Vai ser uma jornada bem bacana, estou
e estarei sempre com vocês. Beleza, pessoal? Grandíssimo abraço a todos, excelente dia, excelente pregão, mente no lugar mais uma vez, setup montado antes de entrar na operação para você usufruir, beleza? Não dá mole não entra sem viés não, porque viu isso ou aquilo, esquece isso, você que está comigo aqui, não faz mais esse tipo de operação sabe-se lá o que vai acontecer, beleza? Grande abraço a todos, excelente dia e nos vemos mais tarde no fechamento entre 17 e 17h30, logo após o fechamento do pregão, combinado? Tudo de bom pra vocês e até lá, aquela tradicional despedida nossa, não é mesmo? Tchau!